Bom, pessoal, dando continuidade à geometria analítica, a gente vai ver quando é que duas retas são perpendiculares, tá bom? Ideias, vamos demonstrar algumas coisas e mostrar a aplicação também. Primeiro caso, como eu fiz com retas paralelas, eu vou mostrar primeiro o caso particular. Duas retas podem ser perpendiculares sem a gente falar nada sobre coeficiente angular, tá? É possível. Casos aqui excepcionais, digamos assim. Essa primeira reta, reta T, como ela é vertical, ela seria x igual a uma constante. Ela passa pelo 3, então seria x igual a 3. No caso da reta R, como ela é horizontal, então é y igual a uma constante. Como ela passa pelo 4, é y igual a 4. Essas duas retas são perpendiculares. Presta atenção, para quem não sabe, o símbolo perpendicular é um T de cabeça para baixo, assim. R é perpendicular à reta T. Esse é o símbolo para retas perpendiculares. Ok, vamos lá. Quando duas retas são, presta bastante atenção, aqui perpendiculares, mas não estão na posição horizontal nem vertical, tá? Estão inclinadas. Existe uma propriedade que é o seguinte, e aí eu quero chamar bastante atenção. Vamos supor que você quer aprender só quando utilizar, tá? Eu vou adiantar isso. Duas retas são perpendiculares quando o produto de seus coeficientes angulares for igual a -1. Ou você escreve dessa forma, ou você escreve que o coeficiente angular de um é menos o inverso multiplicativo do outro, ou seja, é o inverso oposto. Inverte e muda o sinal. Qualquer um dos dois jeitos está correto, né? É basicamente a mesma coisa. Bom, isso aqui é o que tem que acontecer. Vou dar um exemplo. O coeficiente angular de uma reta é 3/2 e o da outra é -2/3, tá? O inverso, oposto. Muda o sinal e inverte. Ou inverte e muda o sinal, dá no mesmo. Essas duas retas têm esses coeficientes angulares, elas são perpendiculares. Mas é claro que eu vou provar isso para vocês, né? Não vou deixar assim, de paraquedas, vindo do céu, uma propriedade dessa. Essa demonstração, para esse caso especificamente, não é algo tão fundamental. Por quê? Porque eu vou usar um pouco de trigonometria, então não faz muito sentido mexer com muita trigonometria nesse tópico. Mas eu vou provar para não deixar nada, né, faltando nenhum buraco aí, tá bom? Aí, bem simples, quem é mais familiarizado com trigonometria vai entender rapidinho. Quem não é, não se preocupa, foca nisso aqui e como eu vou aplicar, tá bom? Então vou provar bem rápido. Esse ângulo alfa é o ângulo externo desse triângulo retângulo aqui. Então a gente pode colocar sem problemas que alfa, usando o teorema do ângulo externo, é 90 mais θ. Beleza? O ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Deixa eu pegar o branco aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, como o coeficiente angular é a tangente do ângulo, né, não podemos esquecer isso, eu vou aplicar a função tangente dos dois lados. Falando que a tangente de alfa é a tangente de θ mais 90. E aí tem uma propriedade chamada redução ao primeiro quadrante, que diz que a tangente de 90 mais x é menos a cotangente de x. Então, vou colocar aqui. No caso aqui, o θ, né? E menos a cotangente é o inverso da tangente, beleza? Se você quer saber alguma coisinha sobre isso, redução ao primeiro quadrante, ok? Bom, aqui eu fiquei com tangente de alfa igual a -1 sobre tangente de θ. Mas aí, como eu disse para vocês, tangente de alfa é o coeficiente angular da reta, dessa reta t. E aí o coeficiente angular de t é -1 sobre a tangente de θ, -1 sobre o coeficiente angular da reta r, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, está provado porque isso acontece. Mas, como eu disse, não é a coisa mais importante no momento saber essa demonstração, apenas saber qual ferramenta utilizar, tá bom? Em alguns casos, eu realmente faço questão que você saiba a demonstração, mas nesse caso, não é tão importante saber, pelo menos nesse momento, dependendo também, óbvio, da sua intenção de vestibular, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, bem rápido.
Imagina que você tem uma reta R e a equação da reta R é essa daqui. 3/5 de x mais 10. Eu quero saber a equação de uma reta T. Essa reta T passa pelo ponto 3, 8. E ela é perpendicular à reta R. Qual é a equação da reta T? Então, é muito parecido com a ideia da aula anterior de retas paralelas. Só que no caso aí é perpendicular. Lembre-se sempre, não importa, nunca esqueça disso, não importa o nível da questão ou o vestibular que você vai fazer. Geometria analítica, se você precisa encontrar a equação de uma reta, você pode usar sempre aquela ideia padrão. Para encontrar a equação da reta, você precisa de um ponto e do coeficiente angular. Sempre você pode usar isso aqui, tá? É muito importante dominar esse tópico. O ponto que a reta passa, eu já tenho, é o ponto 3,8. E o coeficiente angular eu vou encontrar. Aí eu vou fazer o seguinte, lembra dessa propriedade, ó, que está aqui. O coeficiente angular da reta perpendicular é o inverso oposto. Olha o coeficiente angular da reta R. 3/5. Sabe qual vai ser o coeficiente angular da reta T? Menos 5/3. Beleza? Inverte, muda o sinal, ou muda o sinal, inverte, você que sabe, tá bom? E aí, tendo um ponto e o coeficiente angular, aí eu uso aquela relação padrão famosa que a gente sempre está usando. Que eu falei que era a melhor maneira de encontrar a equação da reta, ó. Ioiô, mxoxô. Você não vai esquecer nunca isso. E aí, y menos, ó, 8, que é o y do ponto, m menos 5/3, que é o inverso oposto daqui, e o 3 é o x0. Tá pronta a equação da reta, beleza? Então, é muito importante você dominar isso aí. Quer deixar na forma geral, quer deixar na forma reduzida, aí é com você, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer a distributiva, vai ficar menos 5x sobre 3 mais 5. Tá? Quando eu fizer a distributiva, vai cortar o 3. E aí, passando esse menos 8 para lá, ele passa somando, fica menos 5x sobre 3 mais 13. Essa é a equação da reta, beleza? Para encerrar essa aula aqui de retas perpendiculares, eu vou colocar uma questão já um pouco mais, digamos assim, trabalhosa. É um exemplo, e todos esses exemplos que eu estou fazendo aqui, eles servem para os problemas que vocês vão encontrar pela frente. Lembra do que eu digo, quando você vai fazer um problema de analítica, reúna todo o seu conhecimento e trace uma estratégia. Como assim? O que é que ele quer na questão? O que é que eu preciso ter para encontrar o que ele quer? E vai calculando item por item. Traça um plano. Não dá errado nunca, tá? Olha só, eu vou colocar aqui uma pergunta que muita gente, quando olha para esse problema, fica com medo. E aí não sabe como fazer e tudo mais. Olha só, eu vou colocar aqui um triângulo simples, tá? Um triângulo ABC, aqui um, deixa eu pegar um lápis não, um giz maiorzinho para marcar melhor. Aqui um, esse ponto B vai ser o ponto 5, 2, e esse ponto C vai ser o ponto 4, 3. Eu coloquei aqui um triângulo qualquer, tá? Claro, está um pouco fora de escala, também estou fazendo o desenho à mão livre. A pergunta é bem simples. Determine a equação da altura relativa ao vértice A. Tá? Eu vou chamar aqui de AH. É muito comum pedir a equação da altura. Qual é a equação da reta, que é a altura? Isso aí, gente, guarda
todo o seu conhecimento. Muita gente vai precisar da altura e pode ser o seguinte, qual é a equação do lugar geométrico, tá? Da menor distância do ponto até uma reta. Aí você diz, espera aí, a menor distância tem que ser perpendicular, então ele quer uma reta perpendicular. Todo esse tipo de linguagem vai aparecendo nas questões, você tem que se ligar. Mas se você quer a equação de uma reta, é a altura, é uma reta, então direcione toda a sua energia para isso aqui, ó. Um ponto e o coeficiente angular. Esqueça todo o resto, foque nisso. Se você precisa encontrar a equação de uma reta, foca nisso. Bom, a reta é essa daqui, amarela. Bom, para encontrar a equação da reta, eu preciso de um ponto e o coeficiente angular. Bora lá. O ponto eu tenho. O que é que você acha? Tenho. Ela não passa pelo ponto A, então o ponto eu tenho. O que é que está faltando? Está faltando o coeficiente angular. Bom, agora começou a brincadeira. Agora é que a gente vai trabalhar. Como encontrar o coeficiente angular? Olha só. Eu não sei. Aí você diz, coeficiente angular eu sei calcular. Delta y sobre delta x. Perfeito, maravilha. Mas você não tem os dois pontos para calcular o coeficiente angular dessa reta amarela. Então você vai ter que pensar pelo outro lado. Olha só. Essa reta aqui, BC, a gente tem esses dois pontos. Eu vou calcular o coeficiente angular da reta BC, delta y sobre delta x. E depois que eu calcular o coeficiente angular de BC, eu vou usar o raciocínio da reta perpendicular, a ideia do inverso oposto para descobrir o coeficiente angular da reta amarela. Ok? Espero que tenha entendido bem. Então, eu não tenho os dois pontos aqui, H e A, para calcular o coeficiente angular dessa reta, mas eu tenho da perpendicular. E aí, com da perpendicular, eu descubro da outra. Beleza? Se liga. Delta y sobre delta x, pontos B e C. Vai ficar assim. 5, não, desculpa, y, perdão. 2 menos 3 sobre delta y. 2 menos 3. Agora delta x. 5, x de C, 4. Quanto é que deu isso aqui? Deu menos 1 sobre 1. Dá menos 1. E aí, o coeficiente angular da altura, olha que bacana, H, lembra que ele é perpendicular, então é só fazer o inverso oposto, ou o oposto do inverso, como você quiser falar. Então, menos 1 sobre o coeficiente angular. Olha que beleza, deu 1. Então, aquilo que eu disse, para encontrar a equação da reta, eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Eu tenho essas duas coisas? Tenho, tá? Tenho. E aí eu uso o quê? Nossa querida fórmula. Ioiô M xoxô. Olha o ponto. 1, 1. E o coeficiente angular? 1 também. Foi coincidência, tá? Ficou tudo 1. Y menos 1 igual a x menos 1. Y igual a x. Por sorte que essa altura passa até por aqui, pela origem. Mas ok, é assim que a gente calcula a equação de uma reta perpendicular, beleza? Fica ligado, não é difícil, mas lembra que a gente tem que fazer um plano. Eu tenho que encontrar isso, 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 isso. Monte sua estratégia e use as ideias, que elas são as mesmas sempre, tá bom? Fica ligado. Até a próxima.